Imagina mergulhar num lago e de repente dar de cara com uma estátua gigante de Jesus Cristo olhando direto para você. Isso aconteceu de verdade. E acredita, esse é só o começo da lista mais estranha que eu já montei. Hoje eu trouxe para você 10 coisas completamente bizarras que foram encontradas dentro de lagos ao redor do mundo. Desde um caimão com uma faca cravada na cabeça, até um castelo com quase 3.000 anos de existência escondido debaixo d'água na Turquia. Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta para você. No meu vídeo anterior, o das profecias de Baba Vanga, eu falei sobre alguns eventos supostamente profetizados por ela para 2026. Você lembra qual era esse evento? Aqui na tela vão aparecer 4 opções. Escolhe a que você acha certa e escreve nos comentários agora. Lá no final do vídeo eu te conto qual é a resposta certa. Vamos nessa. Número 10. O caimão com uma faca na cabeça. Em julho de 2022, na Flórida, nos Estados Unidos, as autoridades começaram a receber fotos de algo que ninguém esperava ver. Um caimão nadando normalmente num lago, só que com uma faca cravada na cabeça. As fotos foram tiradas por moradores da região e não demorou nada para viralizar na internet. Logo chegaram até a Comissão de Conservação da Vida Silvestre e Pesca do estado, e os agentes foram até o lago o mais rápido que puderam. O problema é que os ferimentos eram tão profundos que não tinha como salvar o animal. Tiveram que sacrificá-lo. E aqui é onde a coisa fica mais pesada ainda. Machucar um caimão de propósito na Flórida é crime de 3º grau. A pessoa responsável pode passar até 5 anos na prisão. Não é brincadeira. Graças a essas leis de proteção, os caimões da região saíram de quase extintos para uma população de 1,3 milhão de animais. Mesmo assim, ataques a humanos são raríssimos. Esses animais praticamente não te procuram confusão. Até hoje, ninguém sabe quem fez isso com o caimão. Mas uma coisa é certeza: ver um caimão nadando com uma faca na cabeça não é algo que você vai esquecer tão cedo. Número 9. A estátua de Jesus no fundo do Lago Michigan. No fundo do Lago Michigan, nos Estados Unidos, existe uma estátua de tamanho real de Jesus Cristo, submergida a 6 metros de profundidade. O crucifixo é feito de mármore, mede 3,3 metros de altura e pesa quase 1 tonelada. Mas como uma coisa dessas foi parar lá embaixo? A história começa em 1956, na Itália, onde a estátua foi feita especialmente para uma família de Michigan que tinha perdido o filho num acidente muito sério. Depois de uma longa viagem até os Estados Unidos, a estátua chegou ao destino, mas com tantos danos que a família não quis ficar com ela e colocou à venda. Um mergulhador local comprou e mandou colocar no fundo do Lago Michigan em homenagem a um colega que tinha morrido pouco tempo antes. E foi assim que aquele Jesus foi parar debaixo d'água. Hoje em dia virou um ponto turístico. Mergulhadores e turistas religiosos vão até lá especialmente para ver a estátua com os próprios olhos. Tem gente que diz que fez promessa e foi cumprida. Não sei dizer se é milagre ou coincidência, mas o fato é que nem todo dia você encontra uma estátua de 3 metros do próprio Jesus Cristo no fundo de um lago. Número 8. O peixe dourado monstruoso. No final de 2020, num lago da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, foi encontrado um peixe dourado. Aquele peixinho laranjinha que muita gente tem em casa. Só que este não era nada pequeno. Alguém jogou o seu peixe dourado de estimação nesse lago para se livrar dele. Péssima ideia. Porque esse peixinho cresceu tanto que virou literalmente um monstro aquático de quase 5 quilos. A razão para isso é simples. Esse peixe cresce de acordo com o ambiente em que vive. Quanto maior o espaço, maior o peixe. É por isso que na peceira ele fica pequenininho. Mas jogado num lago, ele pode crescer de formas que você não imagina. Dá para ver numa comparação direta. O peixe dourado da peceira versus o que ele se torna num ambiente natural. São praticamente 2 animais diferentes. Então, se um dia você quiser se livrar do seu peixe dourado, não joga num lago, num rio, nem mesmo no vaso sanitário. Essas espécies invasoras causam um estrago enorme nos ecossistemas locais. Encontrar um peixinho de aquário gigante num lago não é algo que acontece todo dia. Número 7.
O mamute conservado no gelo. Em julho de 2020, num lago do Ártico Russo, foi encontrado algo que deixou os cientistas sem palavras. Um esqueleto completo de mamute, praticamente intacto. A conservação era tão boa que alguns ossos ainda tinham pedaços de carne e pele. Parecia que o animal tinha morrido há poucos dias. Na verdade, ele tinha morrido há 10.000 anos. Os restos foram enterrados sob a neve, congelaram e ficaram preservados de forma quase perfeita durante milênios. Os cientistas russos mal conseguiam acreditar, porque encontrar um esqueleto completo de mamute em tão bom estado é algo raríssimo. Normalmente você acha ossos soltos, fragmentados. Um esqueleto inteiro assim é uma raridade enorme. Mas nem tudo é bom nessa história. A razão pela qual o mamute foi encontrado agora é porque essa região do planeta está esquentando em ritmo alarmante. O gelo está derretendo. E conforme ele derrete, coisas que ficaram escondidas por milhares de anos estão começando a aparecer. É um achado incrível, sem dúvida, mas o motivo por trás dele não é nada animador. Número 6. Os gnomos de jardim no fundo do lago. Nas profundezas do lago Wastwater, na Inglaterra, que é o lago mais profundo do país, com quase 80 metros de profundidade, você não vai encontrar só peixes. Você vai encontrar dezenas de gnomos de jardim, aqueles bonequinhos coloridos que as pessoas botam nos quintais. Como eles foram parar lá? É uma tradição completamente maluca, mas uma tradição. Mergulhadores do mundo inteiro colocam esses gnomos no fundo do lago por pura diversão. Alguns dizem que é para decorar, já que no fundo não tem nada interessante. Outros colocam como uma espécie de marcação, para registrar até onde chegaram. O problema é que essa brincadeira já custou vidas. Algumas pessoas morreram tentando interagir com esses gnomos nas profundezas. A polícia local já tentou retirá-los várias vezes, para evitar que mergulhadores sem experiência se arrisquem. Mas toda vez que tiram, aparecem mais. Não sei você, mas achar uma coleção inteira de gnomos de jardim no fundo de um lago de 80 metros de profundidade é, no mínimo, uma das coisas mais perturbadoras nessa lista. Número 5. O iPhone que sobreviveu 6 meses debaixo d'água. Em março de 2021, um casal de mergulhadores estava procurando objetos perdidos no fundo do lago Harrison, no Canadá. Entre as coisas que encontraram, tinha um iPhone 11. E o telefone ainda funcionava. Não funcionando pela metade, funcionando normalmente, depois de 6 meses submerso no fundo de um lago. A Apple diz que o iPhone 11 tem classificação IP68, que permite que o celular fique submerso a 2 metros de profundidade por até 30 minutos, não 6 meses, e não na profundidade que estava. O casal tirou o chip do telefone para ver os contatos salvos e conseguir devolver o aparelho para a dona. Ela tinha perdido durante um passeio de barco no lago e nem tentou recuperar, porque achava que já estava destruído. Nunca imaginou que 6 meses depois estaria recebendo uma ligação de desconhecidos dizendo que encontraram um celular intacto. Moral da história: se você cair num lago com turistas, vale a pena mergulhar. Nunca se sabe o que você vai encontrar lá embaixo funcionando. Número 4. O lago que pode te matar só de chegar perto. O lago Karachay, no sul dos Montes Urais, na Rússia, parece um lago normal olhando de longe, mas é basicamente um depósito de lixo nuclear. Antes de 1951, era um lago como qualquer outro. Aí a União Soviética achou que seria uma boa ideia usar ele como depósito de resíduos radioativos de uma usina nuclear próxima. Por mais de 10 anos, jogaram material tóxico lá dentro. O lago foi se contaminando aos poucos, até se tornar um dos lugares mais poluídos do planeta inteiro. Hoje ele não é mais usado como depósito, mas o estrago já está feito. E por mais que o tempo passe, a radiação não vai diminuir tão cedo. Estamos falando de milhares de anos. Ficar 1 hora perto desse lago já é suficiente para você receber uma dose de radiação que pode te matar. 1 hora. Você não precisa nadar, não precisa tocar na água. É só chegar perto. Obviamente, nadar ali seria algo impensável.
Mas existem coisas estranhas nos lagos do mundo. E essa é talvez a mais perigosa de toda a lista. Número 3. A estátua de Jason no fundo do lago. No fundo do lago Crosby, nos Estados Unidos, existe uma estátua de tamanho real de Jason Voorhees, aquele personagem mascarado de Sexta-feira 13. E ela tá tão bem feita que qualquer mergulhador que cruza com ela tem um baita susto. A ideia surgiu em 2013, quando um fã da saga decidiu construir a estátua e colocá-la no fundo do lago. Mas ele não queria simplesmente jogá-la lá. Ele queria recriar uma cena específica dos filmes. Numa das películas da franquia, Jason acaba preso no fundo de um lago com uma corrente presa no tornozelo. Então o cara fez exatamente isso. Colocou a estátua acorrentada no fundo, exatamente como na cena do filme. Desde então, virou uma das atrações turísticas mais famosas da região. Mergulhadores amadores chegam lá animados, mergulham e acabam dando uma de susto enorme quando se deparam com o Jason olhando para eles no escuro do lago. É uma piada, claro, mas encontrar uma estátua de tamanho real de um assassino mascarado no fundo de um lago é definitivamente uma das coisas mais estranhas dessa lista. Número 2. O lago que transforma animais em pedra. O lago Natron, na Tanzânia, na África, parece bonito nas fotos. Tem uma cor avermelhada impressionante. Mas o que esse lugar faz com os animais que caem dentro da água é perturbador. Ele petrifica, transforma em estátua. Qualquer ave ou animal que toca essa água pode acabar mineralizado, como se tivesse sido coberto por cimento por dentro e por fora. A culpa é da composição química da água. O lago tem altíssimas concentrações de carbonato de sódio e sal. Essa mistura basicamente mumifica qualquer criatura que entre em contato. E como se não bastasse, a temperatura da água é sempre acima dos 60 graus Celsius. Apenas 13 tipos de organismos conseguem sobreviver lá. Algas avermelhadas, que dão essa cor ao lago, um peixe específico chamado Alcolápia, que se adaptou ao longo de milhões de anos de evolução, e os flamingos, que usam os bicos como filtro para se alimentar das algas. Se você não for um flamingo ou esse peixe específico, fique longe. Não é todo lago que transforma animais em estátua. Esse é o único no mundo. Número 1. O castelo de 3.000 anos debaixo d'água. No fundo do Lago Van, o maior lago de toda a Turquia, existe um castelo. Um castelo com quase 3.000 anos de existência, inteiramente submerso, esperando ser encontrado. Foi descoberto em 2017 por um grupo de mergulhadores que estava investigando a região. Corriam rumores de que havia algo escondido nas profundezas, mas ninguém esperava encontrar uma fortaleza daquele tamanho em tão bom estado de conservação. Segundo os cientistas, a estrutura foi construída pelo reino de Urartu entre os séculos 8 e 7 a.C. Isso significa que quando as pessoas que construíram esse castelo viveram, faltavam ainda mais de 700 anos para o nascimento de Cristo. E aqui vai um detalhe importante. Quando o castelo foi construído, o Lago Van ainda não existia. Com o tempo, a água foi avançando sobre a terra e foi engolindo a fortaleza. Os habitantes do reino de Urartu viram esse castelo ser tomado pela água e foram embora, deixando para trás uma estrutura que ficou esquecida por quase 3.000 anos. Hoje o castelo submerso virou um destino turístico e científico. Mergulhadores e pesquisadores de vários países vão até lá para explorar e estudar a fortaleza. É um dos achados arqueológicos mais impressionantes dos últimos anos. Se você me perguntar qual é a coisa mais incrível que já foi encontrada no fundo de um lago, minha resposta é essa. Um castelo inteiro de 3.000 anos, esperando alguém mergulhar fundo o suficiente para achá-lo. Então, essa foi a lista das 10 coisas mais estranhas já encontradas em lagos. De um caimão com faca na cabeça, até um castelo com quase 3.000 anos de história no fundo d'água. O mundo é muito maior e muito mais maluco do que a gente imagina. E respondendo à pergunta do começo do vídeo, a profecia de Baba Vanga que está gerando pânico na internet
é que supostamente haverá uma terceira guerra mundial em 2026. Mas já vou logo avisando, não acredite em tudo que você vê por aí, a não ser que seja alguma curiosidade aqui do canal. Se você acertou, parabéns. Se errou, agora você sabe. Se você quer ver mais vídeos assim, se inscreve no canal.